É só chegar a quarta-feira de cinzas, o período da quaresma, que a igreja no Brasil convida todos os cristãos à campanha da fraternidade. Uma oportunidade para a gente refletir e trabalhar temáticas importantes da nossa sociedade hoje. Pela terceira vez, a igreja vai falar sobre a fome. Qual a necessidade disso? Essa resposta você vai ter agora com a nossa boa conversa de hoje. Venha comigo! E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Jean Paul, ele que é assessor de campanhas da CNBB. Mas antes de começar a nossa conversa, Padre, há aquele pedido de sempre, né? Se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você de cara já receber a notificação. Padre, fala pra gente, a campanha da fraternidade esse ano vem buscar um debate, né, da sociedade com relação à fome. Qual a importância de trazer essa temática novamente, né? A terceira vez que a igreja trabalha esse assunto nesse período. A importância de falar da fome mais uma vez, depois de duas campanhas sobre a fome, agora uma terceira vez, é a necessidade de superar esse flagelo. Mais uma vez o Brasil está no mapa da fome. Mais uma vez nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem quando vão fazer a próxima refeição, e isso não pode ficar indiferente ao coração do cristão, porque o coração de Jesus não suporta a indiferença. É porque nós queremos ter um coração como o coração de Jesus que a fome tem que nos desinstalar, que a fome do outro tem que nos desinstalar. Uma temática como essa, ser trabalhada num período de quaresma, onde a igreja convida os cristãos a um momento de profunda reflexão. É um convite também para uma igreja mais caritativa, de olhar para o irmão também e se solidarizar? Sem dúvida. A quaresma é o lugar próprio da campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade é sempre uma proposta de conversão pessoal, comunitária e eclesial. O diferencial é que nós muitas vezes pensamos conversão só no âmbito pessoal. Mas a vontade de Deus sempre foi revelada coletivamente. Deus sempre quis vida para o povo. Por isso a CNBB tem o cuidado de sempre escolher um tema 2 anos antes para a conversão pessoal, comunitária, eclesial e social que ela propõe no tempo da quaresma. É uma proposta caritativa? É mais do que isso. Nós temos dito e acreditamos nisso, que a nossa ação transformadora da fome tem que ser assistencial, promocional e sociopolítico transformadora. Se ela não abordar esses 3 âmbitos, ela não vai mudar nada e nós vamos ter que fazer uma quarta campanha da fraternidade sobre a fome. O que nós não queremos fome, por isso não queremos uma quarta campanha sobre a fome. E o que o texto base neste ano vem trabalhando? Porque pelo que eu acompanhei, não é só nos grupos, né, de pastorais e movimentos, nos âmbitos eclesiais, mas isso passa também para a sociedade em si, inclusive no campo escolar, né? Sim. A campanha da fraternidade tem uma grande adesão nos colégios católicos e também no âmbito extra-igreja, no âmbito do ensino. Até porque a campanha do ano passado foi sobre educação. Sim. E mobilizou esses ambientes. Mas é uma campanha dentro da igreja, realizada pela Igreja Católica, que tem ecos fora da igreja. Mas a igreja, como ente da sociedade civil, ela quer transformar a sociedade civil a partir do Evangelho. E então é o Evangelho que nos ilumina. O texto base, ele foi construído naquela metodologia tradicional, ver, iluminar e agir. Temos um primeiro capítulo chamado Partir da Palavra, onde nós fazemos uma leitura do Evangelho que inspira essa campanha, que é Mateus 14, 13 a 21, a Jesus que sacia a multidão faminta.
Depois o segundo capítulo é o ver a realidade, como é que está essa questão da fome no Brasil hoje, e é alarmante, é uma multidão que passa fome, mas que a gente não vê normalmente. Vimos agora, recentemente, os Yanomamis, né, aquela situação de desnutrição, mas existe muita gente que não está naquele nível de desnutrição, mas não sabe quando vai fazer a próxima refeição. Ali nós olhamos também as causas da fome, que são graves, a geopolítica da fome, como é que a fome está distribuída no nosso país, e o muito que já se faz. Nós temos muita gente empenhada verdadeiramente em superar o flagelo da fome, fazendo muita coisa. Pastorais sociais, Cáritas Brasileira, Vicentinos, Pastoral da Criança, Fome Zero, Fundo Nacional de Solidariedade, tem muita gente trabalhando. O terceiro capítulo é o iluminar, quando nós olhamos como é que as Sagradas Escrituras tratam o flagelo da fome, sempre denunciando a fome e anunciando a salvação como um banquete, como uma saciedade. E o quarto capítulo e último são as propostas de agir. Nesse ano nós mudamos um pouquinho a estrutura do quarto capítulo, apresentando propostas concretas. Primeiro, o que é que eu posso fazer? Propostas pessoais. São 17 propostas. Segundo, propostas comunitárias eclesiais. O que é que nós, como igreja, podemos fazer? 29 propostas. E terceiro, o que é que nós, como sociedade civil organizada, podemos fazer? Nesse terceiro bloco, nós fazemos 4 grupos. Primeiro, o que a sociedade civil pode fazer em si mesma, o que ela pode cobrar dos governantes municipais, o que ela pode cobrar dos governantes estaduais e o que ela pode cobrar do governo federal. Bom, porque isso que eu ia perguntar ao senhor, com tantos trabalhos sociais, de assistencialismo também dentro da nossa igreja, o que está faltando? Então talvez essas dicas aí, esses tópicos podem trazer uma luz, uma resposta para essa minha pergunta, né, acredito. A solução da fome não é simples, porque nós temos uma história de 500 anos de fome no Brasil. A primeira e mais radical causa da fome no Brasil é a estrutura fundiária, a distribuição da terra. Desde a colonização do Brasil ela foi injusta. E isso gera a desigualdade até hoje. Nós nunca vamos resolver a questão da fome sem uma justa distribuição da terra, sem uma política de trabalho para todos e sem uma valorização real do salário mínimo. Essas 3 coisas não são internas da igreja. Essas 3 coisas são um diagnóstico que a igreja faz com a ajuda do conhecimento científico e propõe à sociedade civil organizada, olha, é preciso olhar essas realidades, senão a fome não passa. E são realidades que muitas pessoas acreditam que estão distantes da nossa. A gente fica tão preso, às vezes, na nossa bolha social, que a gente não percebe. A gente sente a fome ali na região do Nordeste, por exemplo, mas não depara na nossa região, nosso trabalho pastoral mesmo, junto da nossa comunidade, experiências e vivências de pessoas que passam fome. Talvez não no mesmo grau, Exato. Na mesma intensidade, mas que tem a necessidade. A insegurança alimentar, e ela existe em 3 graus, leve, moderado e grave, grave é o que nós chamamos fome, ela alcança mais da metade da população brasileira. Então, com certeza, nós convivemos com alguém ou com várias pessoas que sofrem algum grau de insegurança alimentar. A fome alcança 15,5%. Ela está mais presente nas periferias urbanas e rurais do Norte e Nordeste, mas ela está muito presente entre nós. Agora, existe uma conspiração do silêncio. Existe a mídia não publica a fome, porque se a mídia publicar a fome, nós perdemos a fome. E fora também, quando se é publicado, às vezes é apresentado de uma forma muito sensacionalista. E as pessoas se prendem também por esse lado, né, num extremo de uma pobreza. E nem necessariamente a necessidade não está ali no extremo, está ali na falta apenas. E o pior e mais difícil de tudo
é que esse silêncio da fome, ele é um silêncio de quem passa fome. Não é fácil você admitir Sim. que você não está conseguindo sustentar a sua família, que a sua casa não tem o alimento necessário. As pessoas só conseguem vencer essa dificuldade quando a situação é muito grave. Por isso nós temos que ter uma atenção muito vigilante para isso, né? E aí nós apresentamos algumas dicas. Por exemplo, aonde falta água, normalmente falta comida. Aqueles que não têm moradia, normalmente vivem na insegurança alimentar. Então, olhar essas realidades que são anexas à fome, porque olhando para elas, nós vamos descobrir o sujeito que passa fome. E é através desse trabalho que talvez você consegue driblar e enfrentar esse grande problema que ronda a nossa sociedade há anos. Enfrentar mesmo, para acabar com ela, né? E acabar como? Através da partilha. O que nós precisamos aprender em última instância é que aquilo que eu tenho não é meu, é nosso. Que aquilo que eu tenho, meus 5 pães e 2 peixes, precisam ser colocados a serviço de todos, para saciar a fome de todos. É suficiente para saciar a fome de todos? Não é. Mas já faz a diferença. Mas é tudo que eu tenho. E se eu dou a Cristo o meu tudo, Ele toma, abençoa, distribui e reparte. E aí é que a fome é saciada, e no final do texto do Evangelho sobram 12 cestos cheios. Padre, eu te pergunto agora, porque essa temática é um assunto muito recorrente dentro da igreja. A igreja sempre fala isso. Jesus Cristo sempre pregou a questão da divisão, né? E aí agora eu te falo, qual a diferença agora trabalhar esse assunto em 2023 junto da igreja? É uma forma assim de dar uma sacudida no cristão e falar, vamos. Me fazem sempre essa pergunta. Qual a diferença da campanha da fraternidade sobre a fome? Diferente das outras. 75, de 85 e de 2023. É uma diferença fundamental. Em 75 nós vivíamos o desenvolvimentismo do Brasil. O Brasil estava se desenvolvendo. Em 85 nós estávamos no processo da redemocratização. E em 2023? Em 2023 nós estamos na volta ao mapa da fome. Ou seja, nós já sabemos que o Brasil pode e consegue alimentar os seus cidadãos, mas isso não está acontecendo. Nós sabemos que é possível, nós sabemos como, mas isso não tem acontecido. Por isso é preciso voltar ao Evangelho, para que o Evangelho seja a nossa motivação e não seja uma motivação passageira. Que a gente saia do mapa da fome para sempre. Ainda que o mapa da fome suporte 5% de famintos numa população nacional, nós queremos 0. Nós queremos fome 0. Né? Não queremos 5%. Porque nós temos. O Brasil é o 2º maior produtor de grãos do mundo. É o 1º maior exportador de proteína animal. Por que é que precisa ter, dentro desse maravilhoso país, 33,1 milhões de brasileiros passando fome? Porque o Evangelho ainda não está sendo vivido. Sem dúvida nenhuma, Padre. Essas suas últimas palavras eu prefiro terminar aí nossa entrevista, porque é uma frase que instiga todos nós e que pode possibilitar muitas reflexões, e que essa campanha da fraternidade e seja simplesmente isso, né? Que ela possa instigar as pessoas a buscar diferença na nossa sociedade. É tempo de conversão. A quaresma é para isso, é tempo oportuno de conversão. E se existe fome, é porque nós precisamos nos converter. Que a quaresma seja essa oportunidade para todos nós, para todos aqueles que nos assistem, para se converterem realmente ao Evangelho, voltar a Cristo e viver como irmãos, saciando-nos uns aos outros em todas as nossas necessidades. E só um pedido de sempre que eu faço toda vez que eu falo de campanha da fraternidade, que todo esse aprendizado não fique apenas na quaresma, né, Padre? Que ele dê sequência para a vida. Ele tem que ficar na vida da igreja.
E nós temos muitas campanhas da fraternidade que ficaram. A do menor, a do encarcerado, a das drogas, muitas, inclusive as da fome. Mas é preciso que ela marque a nossa história e fique para sempre como um marco da nossa conversão pessoal, comunitária, eclesial e social. Sem dúvida. Padre, muito obrigado por partilhar conosco e transmitir todo esse aprendizado, toda essa vivência. E muito obrigado você de casa por participar mais uma vez com a nossa boa conversa. Semana que vem, um novo encontro marcado, viu? Um grande abraço.